Já aconteceu de você ficar próximo de pessoas que você sabe que não te fazem bem, ou até que você nem acha tão legal, mas na sua cabeça é melhor ter elas por perto do que ficar sozinho? Esse vídeo é para você que tem um medo tão grande de ficar sozinho que acaba aceitando companhias duvidosas só para preencher esse vazio. Mas a gente sabe no fundo que isso pode estar mais prejudicando do que te ajudando. Então hoje eu vou te mostrar os 5 passos para você começar a gostar da sua própria companhia e principalmente sentir essa paz que só quem gosta sabe como é bom ter esse momento a sós. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E meu objetivo nesse canal sou eu compartilhar os conteúdos de psicologia que mais me ajudaram e que ajudam todos os dias meus pacientes. Eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, já curte esse vídeo e ativa o sininho de notificação. Como psicóloga, eu sei que a gente só muda alguma coisa, a gente só gasta energia ali na mudança quando a gente percebe que os custos da gente viver como a gente está se tornam grandes demais. Então esse momento é para você refletir se você está diante de algo que é um problema e que vai só complicar à medida que os anos passam. E quais podem ser as desvantagens e os custos de você não conseguir ficar sozinha? O primeiro é esse medo intenso quando você percebe que não vai ter companhia. O segundo é você permanecer com pessoas que você sabe que não está te fazendo bem. O terceiro é sentir angústia diante de feriados ou quando você não tem alguma programação ali com alguém. O quarto são os pensamentos catastróficos que você pode ter como eu não vou dar conta, eu não vou conseguir resolver as coisas sozinha, ou algo ruim vai acontecer. O quinto é uma necessidade constante de validação e por último uma inquietação ou até um excesso de mensagens ou você insistir demais para as pessoas fazerem companhia para você. Se você se identificou, a gente vai direto aqui para os passos para você mudar esse cenário. O primeiro passo é você encontrar a raiz do problema. A gente precisa deixar bem claro nesse vídeo que o problema não é você querer pessoas ao seu lado, você desejar por ter uma companhia ou até fortalecer os seus vínculos. Nós somos seres sociáveis. Isso significa que o nosso cérebro ele foi moldado para a gente construir vínculo e conexão. Inclusive, outro dia eu postei um vídeo nas redes sociais falando da importância da gente ter com quem contar no mundo. E para minha surpresa, apareceram várias mensagens de pessoas criticando essa fala minha, trazendo que é muito melhor estar sozinho, que a gente não pode contar com ninguém, que detestam ficar com outra pessoa. Então eu queria esclarecer que existe uma diferença muito grande entre ser sozinha e gostar de ficar sozinha. A pessoa que é sozinha, ela é uma pessoa que ela é isolada, que ela não tem vínculo, que ela não tem com quem contar se ela precisar de alguma ajuda. Gostar de ficar sozinha é uma pessoa que consegue curtir a própria companhia justamente porque ela tem vínculos seguros. Ela sabe que ela tem com quem contar no mundo. Essa pessoa aqui é completamente normal ela sentir saudade de alguém. Em alguns momentos, ela fala assim, nossa, eu não queria ficar sozinha hoje, eu queria assistir um filme com alguém ou então fazer um programa com alguém. O ponto aqui é que em vários momentos também da vida dela, ela consegue ali ficar bem sozinha, curtir, fazer programas ali, curtindo a famosa solitude. E por que eu tô trazendo essa diferença? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o pensamento 8 ou 80, que é justamente aquela coisa, ou eu tenho que fazer tudo sozinha, eu não posso depender de ninguém, ou eu tenho que estar com alguém o tempo inteiro para só aí me sentir bem. O que eu quero nesse vídeo é você entender que a gente precisa buscar o caminho do meio. Eu nunca vou dizer aqui ou incentivar que você tem que fazer tudo o tempo inteiro sozinha, que você não pode pedir ajuda para alguém, ou que a independência a qualquer custo é o melhor caminho. Deixando isso bem claro, agora a gente vai para o passo 2, que é identifique a sua crença. Eu quero que você imagine o seguinte, se você é essa pessoa que tem dificuldade em ficar só, eu quero que você pense assim, qual que é o meu medo quando eu tô sozinha? E aqui provavelmente vão surgir pensamentos ou crenças como eu sou chata, eu sou insuficiente, eu não sou amada, eu vou acabar sozinha no mundo. Ou até algo como eu vou ou eu estou sendo abandonada. Aqui a gente tá falando de crenças profundas que devem te assombrar na hora em que você enxerga que você tá sozinho. A gente sabe que o nosso cérebro, ele fica o tempo inteiro detectando ameaças no nosso ambiente. E se você tem esse medo de uma forma muito constante, a ponto de atrapalhar a sua vida, provavelmente você está enxergando esse momento ali de estar a sós como uma grande ameaça. E pensa comigo, se eu acho alguma dessas coisas que eu trouxe, faz
total sentido eu evitar ali ficar sozinha. Eu não quero pensar que eu sou chata, que eu não sou amada ou que eu vou ser abandonada. Ou seja, faz todo sentido você procurar a companhia o tempo inteiro. Só que uma coisa que ninguém te conta, mas a psicologia agora vai te contar, que o nosso cérebro ele tem um mecanismo que se chama viés de confirmação. Seu cérebro ele fica procurando provas, evidências de que aquilo que você acredita vai sim se concretizar. Então imagina aquela cena, você tá ali no sábado e de repente você percebe que não tem companhia naquele dia. Para uma pessoa que gosta de ficar sozinha, provavelmente ela vai pensar: o que eu vou fazer hoje? Eu vou ver um filme, eu vou comer uma pipoca, às vezes vou pedir um iFood. Para você não vai ser um evento neutro. Provavelmente seu coração já vai começar a acelerar, você já vai pensar você sozinha, sem nada para fazer e provavelmente você vai filtrar aquela informação de ficar sozinha puxando para aquilo que você já acredita sobre você mesma. Então pode surgir algo como: tá vendo? Ninguém te chamou. Ou até: se eu fosse amada, eu ia ter uma companhia nessa noite. Inclusive pode dar até uma sensação de desespero que todas as próximas noites vão ser assim, totalmente solitárias. Percebe que aqui o seu cérebro usou o viés de confirmação para confirmar os seus maiores medos, ignorando todas as outras possibilidades, como por exemplo, que talvez as pessoas estejam ocupadas, que você vai ficar sozinha hoje, mas amanhã você pode ter um programa com alguém. Que você estar sozinha não significa que você é uma pessoa sozinha. Então uma pergunta que como psicóloga eu sempre faço para os meus pacientes é justamente entender o que significa estar sozinha naquele dia, naquele sábado. Quando a gente entende mais profundamente o significado que algum evento que na teoria poderia ser neutro tem pra gente, isso ajuda muito a mudar, a ressignificar e flexibilizar essa visão. Entendendo isso, a gente vai pro passo 3, que é: entenda o ciclo da evitação. Vamos voltar para esse cenário aí do sábado que você se viu sozinho, o seu medo já foi ativado. Quando a gente pensa que algo ruim vai acontecer, como por exemplo você ficar sozinha, automaticamente esses pensamentos vão gerar emoções, como por exemplo ansiedade, frustração, medo. E a tendência do ser humano é ter algum comportamento, ou seja, alguma ação para aliviar as nossas emoções, porque é muito desconfortável se sentir assim. Então, nesse momento, é natural que você faça algo, por exemplo, como ficar ali nas redes sociais, hora rolando o feed, parecendo ali que você tem uma companhia, que você está assistindo ou até conversando com alguém. Ou então, às vezes, você pega e começa a chamar pessoas aleatórias para sair. Às vezes nem é uma pessoa que você gosta, mas você quer ali ter alguma companhia para evitar aquelas emoções que estão sendo acionadas e gerar um alívio quando alguém aceita um convite seu. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando você tem ali a companhia da pessoa nas redes sociais, ou então alguém aceita o seu convite, essa ansiedade, frustração e medo automaticamente vão diminuir. E o plot twist é que o seu cérebro vai entender assim: uai, funcionou. Eu tô me sentindo melhor. Realmente ficar sozinho é muito ruim. Ou seja, você tem um reforço positivo que você tem que realmente evitar ficar sozinho. Você tem uma falsa sensação de segurança e de bem-estar. E esse ciclo de evitação é importante porque você precisa entender que ao fazer algo difícil, é muito comum a gente ter que lidar assim com as nossas emoções. Então, por exemplo, se você tem muito medo de apresentar um trabalho em público, é natural que a sua ansiedade, quando você pensa em apresentar em público, ela cresça, chega a, sei lá, nível 9 ou 10 de ansiedade. Se você pega e evita apresentar, o seu cérebro entende que deu certo, que toda vez que você tem alguma apresentação em público, é só você evitar de lidar com esse medo. A parte ruim da história é que o seu cérebro sempre vai entender que apresentar em público é o quê? Perigoso, ruim, que você tem que sempre correr disso. E como que a gente melhora? Se expondo aquilo que a gente tem medo, ou seja, sustentando aquela emoção difícil. Eu sei que é ruim mesmo, tá? Porque dá ali um coração acelerado, a gente fica o tempo inteiro em alerta, mas a pessoa que ela consegue vencer o medo de falar em público, o que ela faz? Ela vai se expor várias e várias vezes, até o cérebro dela entender que aquilo ali que ela tanto temia não é tão perigoso assim. Sabendo disso, a gente vai pro passo 4, que é: faça mesmo com medo. Para gostar de ficar sozinho, você tem que se expor a ficar sozinha. Só assim você vai conseguir diminuir esse medo intenso que você tem e também mudar essas crenças rígidas que você tem sobre esse momento a sós. Então aqui eu vou te dar algumas atividades que você pode fazer para começar essa exposição. E se estiver muito difícil, eu recomendo demais você começar uma terapia para isso. Você pode, por exemplo, ir ao cinema sozinha. Às vezes o cinema ajuda porque você vai estar concentrada em alguma coisa
coisa em uma sala escura. Então pode ser uma exposição gradual bacana de você ter. Você pode também assistir um filme ali que você gosta, pode ser até um filme antigo, pedindo ali uma comida gostosa para tornar esse momento cada vez mais prazeroso. Você pode, por exemplo, fazer uma caminhada numa praça. Você pode colocar o fone de ouvido, ouvir uma música, às vezes tirar para entender ali o que passa pela sua cabeça nesse momento. Aproveitar, olhar a natureza, cumprimentar outras pessoas na rua. Para os meus pacientes, eu sempre passo o dever de casa de tomar um café da manhã ou então ir para uma cafeteria. Você pode ter a companhia de um livro, então ouvir um podcast nesses momentos, ou até aproveitar para treinar o silêncio, que é uma habilidade muito importante para a gente ter e que às vezes a gente ignora isso. Outra recomendação é ir ao spa ou algum ambiente tranquilo ou até ir no shopping sozinha. Eu só queria fazer um adendo. Quando você for treinar essa exposição, e sim, é um treinamento, não necessariamente você vai sentir prazer nesse momento. Eu queria deixar bem claro isso. Toda vez que a gente vai se expor a alguma coisa que a gente tem medo, é natural que venha um desconforto. Igual a pessoa que vai fazer uma apresentação em público e tem medo. As primeiras vezes são muito difíceis. Só que a ideia aqui é a gente expor tantas vezes a ponto de perder o medo e depois que esse medo vai embora, você vai sim conseguir ter mais prazer em ficar sozinha. Só que a gente precisa ter um cuidado muito importante. Às vezes a pessoa ela acha que ela tá fazendo uma exposição bem feita, saindo de casa, né, curtindo ali a própria companhia, mas fica o tempo inteiro no celular, vendo a vida de outras pessoas, às vezes comentando nas redes sociais. Então seu cérebro não necessariamente vai conseguir registrar que você tá enfrentando o seu medo. E agora a gente vai pro passo 5, que é mude a sua visão. Eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ficar sozinha, mas eu sempre tive medo de fazer uma coisa, de viajar sozinha. Eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio para melhorar o meu inglês, mas eu sempre tive muito medo de não dar conta de fazer, de passar muito aperto. Então por isso eu decidi chamar uma amiga minha para me fazer companhia. Claro que ter a companhia dela foi super divertido, mas eu percebi durante meu intercâmbio que eu acabava ali tendo ela como uma muleta. Inclusive, eu lembro de um dia que eu fiquei até chateada com ela, porque eu pensava, poxa, a gente fez o intercâmbio juntos, então vamos juntos para aquele lugar, né? E às vezes ela queria ali fazer algum programa sozinha. Isso foi antes de eu fazer psicologia, mas eu lembro que eu percebi que não estava sendo legal aquela relação, que eu estava ficando com muito medo de ficar sozinha. Então eu lembro que teve um dia que eu decidi, morrendo de medo, fazer essa exposição. Ela foi com os nossos amigos para um programa de escalar uma montanha lá, que não era um programa que eu gostava. E eu decidi ficar na cidade explorando e fazendo os passeios com a minha própria companhia. Eu confesso que eu tentei desistir em vários momentos. Mas chegou um momento que eu falei, quer saber, eu vou ao cinema sozinha. Eu fui assistir Dory no cinema, depois fui almoçar sozinha, passei um aperto, me perdi nesse meio do caminho. E por incrível que pareça, foi o dia que eu mais gostei na viagem, que mais me marcou, porque a sensação de que eu dei conta, que eu consegui passar por aquele dia na minha própria companhia, me fez muito bem. Além disso, eu queria trazer uma nova visão para você. Quando a gente está acostumado a sempre ter outra pessoa, normalmente a gente está muito acostumado a conciliar as nossas necessidades com a da outra pessoa. Então, por exemplo, se eu quero ir para o lugar X, a pessoa quer ir para o lugar Y. Uma hora eu cedo, outra hora o outro cede, e isso realmente é importante numa dinâmica ali de relacionamento. Só que eu lembro que esse dia eu vi uma vantagem em ficar sozinha que eu nunca tinha refletido, que é justamente você olhar só para a sua necessidade, você ter um dia em que você escolhe o que você quer comer, o que você quer fazer no seu tempo, nas suas regras, e isso tem sim um valor muito grande. Lembra que eu comentei que não é 8 ou 80, a gente não precisa fazer só o que o outro quer e nem fazer só o que a gente quer, que o ideal é a gente ter o caminho do meio. Só que também é saudável a gente exercer esse momento de a gente olhar para as nossas necessidades. E eu tenho certeza que se você executar o que eu tô trazendo nesse vídeo, você vai ver a beleza nisso, em você saber o que você gosta, o que você não gosta, você ter o dia, uma noite em que você só pensa no que você quer, que você não tem esse trabalho ali de ficar conciliando o que o outro tá sentindo, o que o outro tá achando. A gente tem que lembrar que sim, nós somos seres sociáveis, mas também ter a companhia sempre de outra pessoa exige muito do nosso cérebro. A gente tá sempre ali tendo que ter esse jogo de cintura. Então depois desse vídeo eu quero que você me conte aqui qual vai ser a sua primeira exposição. E lembre, inclusive, anota aqui nos comentários. Eu não vou perder o medo, eu vou mesmo com medo. Eu vou amar saber como que vai ser esse processo pra você. Não esquece de curtir esse vídeo, me ajuda demais. Te vejo no próximo. Beijo!